prolongar na terra. A primeira coisa é mandamento, a segunda é quê? É promessa. Está a dizer, honra teu pai e a tua mãe, é mandamento. Mas dentro desse mandamento, ele colocou lá também a promessa para que os teus dias possam se prolongar na terra. Então, todo homem que carrega a promessa, carrega primeiro a esperança. Para você se manter, para você vir à igreja e dizer, eu estou livre, sei que uma coisa um dia vai suceder. É porque dentro do seu coração você sabe que Deus fez alguma promessa. E o cristão que não tem promessas de Deus, ele não tem motivo para orar. Você sabe que muita gente que está na igreja está orando agora porque Deus fez muitas promessas através da profecia. Porque Deus disse que iria abrir portas, iria fazer, iria abençoar. E isso está nos fazendo vir à igreja porque nós cremos que Deus vai abençoar, vai abrir a porta. Significa que a promessa é um impulso. A promessa é uma força de motivação para um cristão. Um dos outros passos que abre as janelas do céu é promessa. Primeiro é aliança, segundo é quê? Promessa. O que é aliança? Deves pegar primeiro aqui. O que é aliança? A aliança, se você pegar e você fez pedido, apresentação ou casou, te deram anéis, que eles chamam de aliança. Esses anéis te deram para confirmar a vossa ligação. Ou seja, se eu olho para o teu anel, eu sei que você tem alguma ligação com alguém. Então a aliança é o passo físico, é alguma coisa física, que no caso de Sansão foi o cabelo dele. É alguma coisa física que liga você com o seu, que prova que você e Deus estão casados. E as águas é o ponto físico que através dela você acessa o novo nascimento, de acordo com que a palavra fala, nascer da água. Você recebe esse testemunho das águas e através das águas você recebe essa aliança, esse contato, essa ligação, essa frequência com Deus e você passa a ser chamado filho de Deus. E ao ser chamado filho de Deus, você tem a oportunidade, a graça de Deus para que as janelas celestiais possam andar abertas para você. Se você não tem aliança com Deus, você está indo à igreja, você está fazendo como religiosos, como na IEA, como na IECA, como na católica, como no budismo, como no hinduísmo. Para que você possa começar a permitir o céu se abrir para você, você precisa primeiro ter uma aliança com esse Deus que você está buscando. E isso acontece pelo batismo, acontece pela fé. Se você não tem uma aliança com Deus, ainda que você vai começar a lhe chamar, Deus me abençoa, Ele não te conhece. Ele não te conhece. É por isso que a Bíblia Sagrada fala que ele veio para aqueles que são seus. Mas aqueles que lhe receberam, a estes lhes deu o poder de se tornar filhos de Deus. E se você tem a habilidade de ser filho, você tem a habilidade de falar com o Pai. Alguém entende? Alguém entende? Então, o primeiro passo é a aliança. Se você quer que as janelas celestiais vão trabalhar para você, primeiro você tem que certificar que você é filho de Deus. Se você não nasceu de novo, então tem um problema grande. Você não tem que entrar na igreja só orar, meu marido tem que voltar. Deus tem que me dar casa. Deus tem que me dar homem. Não, nem é assim que funciona. Nem é assim que funciona. Você deve primeiro começar com o pé direito. E o pé direito diz que primeiro você deve ter que aliança com Deus. Você deve casar através do batismo e através da fé com Deus. Se você nunca foi batizado, você não se entregou para Cristo, suas orações você está fazendo como religioso não serão respondidas. No capítulo de número 1 de Mateus, você encontra isto que estamos a falar, linhagem. De que modo a linhagem faz o céu abrir? De que modo a linhagem faz o céu abrir? Vamos começar a pensar na história de Abraão, Isaac e Jacó. Quem conhece Isaac e Jacó? Quem é a pessoa que Deus começou a abrir o céu na direção dele? É quem? Que Deus disse que iria lhe tornar uma bênção. Ok. Mas Abraão conseguiu ter tudo e depois não chegou a morrer. Os filhos deles, quando vieram, não começaram também a gozar daquilo que o pai tinha? Ok. A linhagem é um dos caminhos para abrir as janelas celestiais. O profeta revela bem isso. Quando você pega a história de Jacó, Jacó não alcançou a bênção de Deus a partir do céu, porque Jacó orava. Medita a Bíblia, Jacó orava, Jacó. Você encontra Jacó orar na Bíblia. Como é que Jacó conseguiu receber a promessa ou a bênção que estava no pai dele, que estava nos avós, que estava no avô e no pai dele? Como é que ele conseguiu captar se ele não orava? Através da linhagem. Chamamos corrente sanguínea. Significa que por causa do pai dele que era abençoado e por causa do avô dele que era abençoado, tudo que Jacó fez para alcançar, para permitir o céu se abrir perante a ele,
não foi orar, foi unicamente se conectar à linhagem do avô dele. E como ele fez isso? Ele teve que, número 1, ser o primeiro filho. Número 2, ele tinha que roubar a primogenitura, ser o filho. Número 2, receber a bênção do pai. Porque o pai era abençoado, o pai é que deveria viabilizar a bênção para o filho. A bênção que o avô tinha estava no pai. O pai estava fazendo a bênção do primeiro filho, Jacó, o primeiro filho. Então, a linhagem de Jacó tinha uma bênção espiritual muito grande. Mas porque Jacó tinha problemas, não era primeiro filho, Jacó não poderia ser abençoado pelo pai, não poderia receber a mão direita do pai. Então Jacó tinha que usar um caminho para se conectar à linhagem a fim de fazer o céu se abrir. Quando Jacó conseguiu tirar o direito da primogenitura no irmão, quando recebeu a bênção do pai, o que aconteceu? Jacó está correndo na direção do deserto. Quando ele se deita numa pedra, a Bíblia Sagrada fala que as janelas do céu, quê? Ele a deitar numa pedra até sonhar. Se é sonho, é visão, aquilo você não sei se vai se entender. Ele está deitado, a Bíblia está falando que ele está vendo os céus abertos, e uma escada que toca o céu e a terra, anjos subindo e descendo. Jacó não orou para Deus abrir o céu naquele dia. Ele não pediu, pai, abre o céu, me abençoa. Não. Jacó não entendeu que quando ele conseguiu a bênção de ser primeiro filho, e quando ele recebeu a bênção do pai, ele automaticamente ligou a bênção do céu. Porque a bênção que estava no avô dele e a bênção que estava no pai dele deveria ser passada a outra pessoa. Aquele que tinha visão, aquele que sabia que a minha ancestralidade, a minha linhagem carrega a bênção. Agora você entende essa importância de que você anda falando, a minha família todos casaram, então eu também vou casar. Entendes? Porque dentro da espiritualidade a linhagem conta muito. Sabe, se você vai ver que um não casou, outro também não vai casar. Irmão, o problema é na linhagem. Isso é que você anda a chamar de maldição. É uma corrente dentro da linhagem que se repete. O tio ofende boi. Você vai ver que todos os filhos ofendem, outros também ofendem. Você vai ver que é uma sequência. Eu conheço uma coisa da nossa família que eu consigo ver que é linhagem. Vendo a minha família, eu consigo notar o que tem de linhagem, o que eu não gosto na minha família. O que eu falo, não, até aqui eu tenho que tomar uma decisão, senão vai ser problema. Uma das coisas que eu tenho ensinado muito aqui, eu não gosto quando as pessoas vivem como tribo. Você vê, a casa do fulano está aqui, do fulano está aqui, daquele está aqui. Eu não gosto desse tipo de vida. Então, quando eu comecei já a descobrir que na minha linhagem, o meu tio estava a viver aqui, a minha aqui em cima, a minha avó no meio, aqui o quê? Eu próprio com 23 a 24 anos, eu disse, vou quebrar essa linhagem. O que eu fiz? Peguei as minhas coisas, fui vivendo um pouco distante. Porque você tem que começar a avaliar a tua linhagem para descobrir o que tens que fazer para quebrar as maldições que você nutre. Porque nesse exato momento, se não falar que você vai olhar para a tua linhagem para ser abençoado, você vai encontrar maldição lá. Olha para a raiz do teu pai e da tua mãe. Está duro. Se essa mãe falar que temos que se conectar com a linhagem dos nossos pais, vamos chorar. Porque às vezes o teu pai também morreu da mesma doença. Então não temos muita coisa para tirar essas famílias. Às vezes nosso pai morreu pobre, porque todos estão a morrer do mesmo jeito. Temos poucas coisas para tirar o que é da linhagem da nossa família. E qual é a beleza? A beleza é isto. Olha o que a Bíblia fala. Por causa de eu me entregar a Cristo Jesus, aquele que nasceu de novo é filho. E por ser filho, a Bíblia fala que é herdeiro. Sabe o que é a palavra herdeiro? Significa que você herda alguma coisa. Quando você se converte através da aliança com Deus, você nasce de novo, você se torna filho de Deus. Ao se tornar filho de Deus, você herda tudo que um filho de Deus deveria ter. E a Bíblia Sagrada fala que nós somos herdeiros com Cristo, co-herdeiro com Cristo e herdeiros de Deus. Significa que toda a herança que carregava Jesus agora passa em nós. Por isso, como Jesus ele tinha dito assim, vocês vão fazer 2 vezes mais aquilo que eu comecei a fazer. Ele quer dizer, todo homem que acessar a minha paternidade, a minha linhagem, vai receber tudo que eu comecei a fazer 2 vezes mais. Então significa que para abrir o céu, para realizar certas coisas dentro da na terra, a partir do céu, precisamos passar na linhagem. A linhagem é um condutor de bênção. Você deve saber a quem você pertence. Quem é o teu pai espiritual? Agora aqui onde nós vamos entrar também sobre escolher a igreja. E tudo é igreja, tudo é pastor, tudo é profeta. Então não importa se eu esteja naquela igreja, se eu esteja com aquele líder. Se você estiver com o líder errado, a tua vida fica bloqueada. Não, você não entende. Se você estiver na igreja errada, a tua vida fica bloqueada. Há igrejas que não estão a pregar a verdade para você se libertar, estão a bloquear mais a tua mente.
Não gostam que você conheça a verdade, por isso nunca te falam nada daquilo que está na palavra. Só pregam moral. É só moralidade. Os segredos que os padres têm, se eles um dia pudessem abrir nas igrejas católicas, muitos irão mudar. O segredo que certos pastores da ECA têm, se eles um dia tivessem pregado para as igrejas, muitos irão mudar. Quem impede a verdade está a impedir a liberdade. A própria Bíblia fala que deve-se conhecer a verdade para se alcançar o quê? A liberdade. Então a linhagem conta, se você está debaixo de um pastor, que ele acha que o conhecimento tem que guardar para ele, esse pastor não quer te ajudar. Sim. Um pastor que não ensina para a igreja, vai criar uma igreja de libertação sempre. Já notaste que existem igrejas que libertam desde domingo a domingo? Domingo a domingo é mão na cabeça, você vê que é sempre a mesma pessoa. Porque o pastor não está a pregar a palavra, só está a dizer que eu tenho que te pôr mão na cabeça. O único jeito para você se libertar é te pôr mão na cabeça. A imposição de mão na cabeça liberta espíritos que estão acima do teu controle. Tudo que você não consegue realizar para você, a imposição de mão pode te ajudar a realizar. Mas a liberdade da mente não é alguma coisa que você alcança por causa da mão na cabeça. O profeta pode te meter mão na cabeça e dizer, mamãe, seja liberta. Aqueles mau hábitos, comer com mão suja, não se preparar, falar à toa, isso aqui é da mente, isso aqui não vai sair. Isso é hábito, isso não sai. Estamos metendo fogo, não vai sair. Aquilo que faz o marido de fugir, porque está falando, não banhou bem, porque está mal, porque está quem. Essas coisas ali é hábito, isso não sai coração. Por isso que tem várias mamás aqui na igreja, oraram por ela agora, um problema passou lá 2 dias. Outro dia volta mais por causa do hábito. Agora, quanto a hábito, a libertação do hábito é a renovação da mente. Para o homem alcançar a libertação do hábito, ele precisa renovar sua mente pela palavra. Então vê, o profeta unicamente ele disse, daqui a 3 anos, Israel não vai cair chuva. Por causa da oração, da declaração. E não choveu. E não quer. E o que o profeta fez para voltar a chover? Oh irmão, você conhece a Bíblia, o que ele fez? Orou. E quando ele estava orando, estava mandando o filho dele para começar a olhar aonde? Na nuvem. Sim, porque a mesma oração que fecha é a mesma oração que abre. Significa que a oração é chave para abrir o céu. É chave. Por isso que você medita na Bíblia, a Bíblia está falando. Se 2 de vocês estiverem reunidos em meu nome, crendo, orando, vocês vão receber. Significa dizer que a oração nos dá a habilidade de abrir o céu. Alguém entende o que estamos a falar? Fala a oração. Irmão, orar abre as janelas do céu. Fala no teu irmão, olha o segredo. Aliança, promessa. Outro ponto é qual? Outro ponto é qual? Não, outro ponto é qual? Ok, falamos quantos pontos ainda? Então, primeiro está aliança, segundo está promessa, terceiro está linhagem, quarto está oração. Significa que esses pontos bem aplicados, não tem como se eu te negar alguma coisa. Amém, igreja? Deixa eu ler para você, 2 de Reis, capítulo número 7, versículo 2. Porque um capitão em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse, eis que ainda que o Senhor fizesse, ainda que o Senhor abrisse as janelas do céu, isto não poderia acontecer de modo nenhum. E disse o profeta, eis que verás com os teus olhos, porém você não vai querer comer. Vamos começar do versículo 1 ainda. Então disse Eliseu, fala então disse Eliseu, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, amanhã, quase a este tempo, o milagre vai acontecer. O que o profeta fez para mudar a crise que estava no país dele? Fez o quê? Profecia faz o céu agir na terra. Se você encontra um profeta bom que está ligado bem com o céu, agora olha que tudo se liga, linhagem, profecia, tudo se liga. Se você começar a ligar, tudo se liga. Mas isso de tudo se ligar, vamos deixar com o líder Rafael. O líder Rafael sei que vai fazer uma pregação e volta tudo isso que eu falei. Eu conheço como ele é. Tudo vai se ligar de novo. Mas uma coisa que é certo é que a profecia é a chave para também fazer o céu se abrir. Significa que quando um profeta vai na tua direção e diz, mamãe, tu a vê que está de X mil na tua direção, esse profeta também está a colocar os anjos em trabalho na tua direção. Nem todas as vezes que um profeta vai falar, tu a vê, mamãe, que você vai curar, significa que Deus quer te curar.
Você não entende. Há vezes que Deus te cura porque o profeta tem aliança com o céu. Irei mesmo morrer. Na lógica era mesmo para você morrer, era mesmo para você mesmo perder tudo. Então o profeta veio que tem ligação com o céu, que tem o céu aberto para ele está falando, eu profetizo uma mãe que vai ser abençoada assim, assim, assim. Significa que a profecia, ela também é uma das vias de fazer o céu trabalhar na vida de quem? De um homem. Quando o profeta disse, ainda amanhã, vocês vão ver as portas celestiais abertas. E vocês vão voltar a comprar os produtos que vocês compravam num certo valor, vão voltar a comprar. Um cara que estava assim ao lado disse, desculpa, nem abacatar seu abelho e veio assim com os olhos. Isso não vai acontecer. E dito e feito, você vai ler a Bíblia. Aquele homem duvidou e o profeta lhe disse, tá bom, como você duvidou da profecia, vais ver com teus olhos a bênção. Aquele que acreditou vai comer, você só vai ver, mas não vai comer. Porque a profecia, irmão, ela transfere algo do reino celestial para o reino físico. Mesmo que não era para Deus te abençoar, se o profeta falar, como o profeta não pode ser borrado, por ser alguém que está servindo a Deus, Deus tem que trabalhar por causa dele. É por isso que há uma bênção de pastores, por isso que você anda a ouvir bênção pastoral, bênção profética, porque significa que os pastores, profetas, carregam uma coisa, que se ele falar na tua direção, vai suceder, mesmo você falando para você, não dando. Não é à toa que o apóstolo Paulo, não é à toa que dentro da Bíblia você encontra o cúmulo dos cultos, nós sempre falar, às vezes oramos o Pai Nosso, ou às vezes te abençoamos em nome do Pai, em nome do Filho e pelo Espírito. Por que executamos isso? Porque então nós sabemos que cada entidade que nós citamos tem uma autoridade dentro do reino espiritual. Quando eu falo o Deus de amor, e quando eu falo o Deus de graça, quando eu falo o Deus da comunhão, estou a falar três etapas diferentes de manifestação. Quando estou a falar comunhão do Espírito seja com você, eu estou a dizer que será o próprio Deus na forma de manifestação em você. Quando estou a falar o amor do Deus Pai, estou a falar que você vai lembrar o que Deus fez na cruz por você. Quando estamos a falar graça no Senhor Jesus, estamos a falar, vai lembrar do favor dele na tua vida. Então essas são as formas como ele trabalha. Agora, a profecia é um dos caminhos utilizados para fazer a tua situação dar reviravolta. Tudo está de ponta cabeça. Então entra um profeta em cena. Aquela mulher estava cheia de crise. Vou morrer. O profeta disse, me dá de comer. Sacrifica primeiro. Já é outro passo. Depois está lhe dizer, agora, a partir de agora em diante, vai buscar o óleo, você vai se tornar uma mulher que vai produzir azeite como ninguém. Aquela mulher pagou dívidas. E nós temos ensinado que a palavra profética do homem de Deus resolve situações. Quantas mamães que tinham problemas de finança? Quantas mamães não tinham, o lar estava mal, aqui na igreja? Quantos irmãos aqui não tinham nenhuma chance? As mulheres não lhes viam, não era importante, as pessoas olhavam para ninguém, era mesmo lhes barrar todos os dias. Agora você é cristão, agora você se encontrou com um profeta que te ensinou códigos e forma de como manifestar o teu brilho. Mulheres que seguem bem, paraste de cultuar, agora só vive pecado de cima a baixo. Estás a usar o favor de Deus para o pecado. É Deus que te deu o brilho, estás a gastar com o diabo. É Deus que te deu essa bênção, é que te deu essa casa, é que te deu esse dinheiro, agora já não oras mais. A palavra profética, quando ela é liberada a nós, deve ser seguida de orientação. A pessoa que lhe é profetizado vai ter carro, deve ensinar o que vai fazer com o carro. É claro, profeta, se não ter carro é para andar com o carro. Não, Nanina, não. Tem que te falar o porquê a profecia está te dar carro, sabendo que você não quer carro. Não é para você andar com ele apenas. Às vezes, o teu carro é o caminho que vai ajudar alguns irmãos aqui na igreja que vivem muito distante. Tudo que Deus te dá, deixa o propósito dele dentro daquilo que ele te deu. Deus não dá presente a homens para gozar desse presente para com ele. Conseguir emprego, sou bom. O teu emprego te foi dado para servir com ele, Yahweh. Por exemplo, se você conduz mota, você é motoqueiro, na moto dá para pregar evangelho que dá medo, porque toda hora você está levando a pessoa.